Mas não é o tema aqui da aula. Eu estou pensando no nome do título, né, do texto. Né? Eu estava pensando em evangélico pecador ou cristão pecador, alguma coisa assim para chamar a atenção e abordar esse assunto. Né? Eu gosto, né, porque no final sempre, o objetivo sempre é o quê? Você pega em Salmo 51, Davi fala para Deus restaurar ele, perdoar os pecados, e ele se compromete a ensinar as pessoas a seguir os mandamentos de Deus. E a ideia é, usa uma situação dessa e coloca a escritura, né, e fala para a pessoa. Uma hora puxa, né? Agora a gente não pode vir assim, de repente, citar 30 versículos, que senão espanta, né? Eu lembro quando não era cristão, e as pessoas, se você perguntasse algo para um crente, ele viesse com 30 versículos, ele falava, está apelando para a Bíblia. Né? Então a gente faz o quê? A gente usa os mandamentos, os princípios, e tenta demonstrar de uma maneira assim, lógica, né? De uma maneira lógica. Por isso que, acho que Pedro que falou assim, que a gente tem que estar sempre preparado para dar o fundamento da nossa esperança. Então, assim, a gente tem que estar preparado para responder essas perguntas, né? Com base no que você crê, qual o fundamento disso, onde está, mostra para mim, né? Eu sempre cito assim, judaísmo, né? Eles falam que o judaísmo é uma religião de perguntas. Eles não aceitariam seguir um Deus que não se permitisse ser questionado. Moisés questionou Deus, fez perguntas, né? Abraão fez perguntas. Então você tem que fazer perguntas e assim, a coisa tem que ter, não é só fecha o olho e vai. Algumas coisas é fé pura, em outras tem, você pega no livro de Hebreus, é uma explicação mais ou menos do evangelho para aquelas pessoas. Então isso é gostoso fazer, não pode ficar só nisso, né? Tem que ter o outro lado também, o espiritual, mas é interessante ainda mais para atingir essas pessoas. Amém, igrejas? Eu trouxe aqui, você falou, nossa, o que ele trouxe? Essa lição de hoje, vamos falar que 40%, 30% eu tirei deste livro. Se alguém quiser comprar, não este, né? Se quiser comprar um desses aqui, pedir na internet, é uma série do Charles Swindoll. Ele é fantástico, não sei se alguém aqui já conhecia ele. Ele tem esse livro aqui, Davi, um homem segundo o coração de Deus, tá? É muito bom. Ele tem sobre Esther, tem sobre Jesus, sobre José, sobre vários autores bíblicos, é muito bom, tá? E eu tirei algumas informações. E nesta caixa, eu já deveria ter aberto antes, eu combinei com a pastora Sabrina, quando estiver lendo algum livro que eu achar muito bom, eu vou comprar mais unidades, eu amo dar livro, e vou colocar aqui na livraria para ver se vende. Esse daqui é um que eu pretendo fazer um resumo, eu gosto de fazer resumo de livro. Esse daqui, quem me indicou foi o pastor Fernando Loureiro, né, que é nosso irmão aqui. Ele sempre indica esse autor, Timothy Keller, né, acho que é assim que lê, chama Deuses Falsos. Ele mostra como que, aqui na capa não está, mas ele fala como que o poder, o sexo e o dinheiro, o poder, sexo e dinheiro, os 3 Gs, né, que os americanos falam, né, como que isso entra e derruba a vida de um homem, né? Como que isso se torna uma idolatria. E esse autor aqui, ele é muito bom, ele tem uma igreja em Nova York, assim, eu já pesquisei na igreja dele, é frequentada assim, muito por profissionais liberais, por pessoas ali na metrópole, né, de Nova York, e ele tem assim, umas explicações muito boas. Eu comprei alguns a mais, acho que tem uns 3 ou 4, e eu vou deixar ali na livraria. Comprei um para o pastor Dinho, um pastor Fernando de presente, e vou deixar na livraria se alguém quiser adquirir. Provavelmente, depois que a gente terminar, o pastor Dinho falou de Saul, vou falar de Davi, depois que falarmos de Salomão, vou fazer uma explanação deste livro aqui. Tá? Por quê? Porque mais ou menos um teve problema com poder, outro teve um problema com mulher e outro teve um problema com dinheiro, né? Com excesso de riqueza. E daí eu falei, puxa vida, dá certinho para enquadrar depois como que isso se torna uma idolatria, né? Como que se torna uma idolatria. Amém? Se alguém tiver interesse, daí fala. Eu imagino assim, como é para ajudar a igreja, talvez R$ 200 cada livro, né? Eu acho que está bom. Na verdade, era para valer muito mais, né? Que um ensinamento que você tirar muda a sua vida.
Mas amém. Irmãos, então vamos falar o seguinte, na última aula, todo mundo recebeu a apostila? Todo mundo? Na última aula, nós falamos sobre, o pastor Dinho lecionou, sobre Saul, como foi o reinado dele, o povo de Israel, né, estava cansado ali de ser guiado pelos juízes, e o povo pediu um rei, né, falou, olha, eu quero um rei, a gente quer ter alguém para seguir, ter um líder humano, não apenas Deus, para seguir. Aí, apesar de Deus, né, ter falado Samuel, né? Samuel, vai lá e fala para eles que se eles tiverem um rei, ele vai ter direito sobre parte dos bens, sobre as mulheres, sobre os filhos e tal. Então não é tão fácil ter um rei. E mesmo assim o povo de Deus falou, não, nós queremos um rei. E daí Deus no começo estava com Saul, Saul teve aquelas vitórias, né? Ele teve vitórias, só que nós vimos na última aula que o reinado dele é visto como um reinado fracassado, né? Porque no final ele não terminou bem, né? Acabou até pedindo para matarem ele, né? E ele não terminou bem. No final do reinado, nós vimos que ele estava muito mais preocupado com a situação dele perante o povo, perante os homens, do que perante Deus. E hoje nós vamos começar a falar daí, enquanto toda a nação de Israel, todo aquele povo estava lá focado em Saul, pensando em Jonatas, né, como que vai ser o futuro rei, o Jonatas, o filho dele, o provável sucessor, Deus estava ao mesmo tempo preparando, levantando alguém ali, escondidinho, né, lá no lugar solitário, para ser o futuro Deus, o futuro rei, e alguém segundo, né, a gente cansa de falar, segundo o coração de Deus. Então, só para contextualizar um pouquinho, eu coloquei aqui, um pouco sobre Davi. Ele nasceu por volta do ano de 1040 a.C., sempre esse 1040, às vezes você vai ver em outro texto, 1030, 38, mas a gente pega aquilo que é o mais comum, né? Morreu aos 70 anos de idade, por volta do ano 970, foi ungido, né, quando o profeta foi lá e ungiu ele por volta dos 17 anos de idade, e ficou até os 30 anos ali aguardando, né, que não foi nada pacífico, nada tranquilo, para ele começar a governar. Governou durante 40 anos, 7 anos e meio ali a partir de Hebrom. Ele governou inicialmente a turma ali de Judá, e quando Saul morreu, o outro Isbosete, né, governou, o reino de Israel foi dividido, e depois de 7 anos e meio ele pegou e assumiu, ele assumiu tudo. Segundo Charles Swindoll, isso aqui, o Flávio Joséfo, por exemplo, não fala exatamente quantos filhos, segundo Charles Swindoll, ele teve 20 filhos, né? 20 filhos. Ele fala com mais de 8 mulheres, mas se for considerar concubinas, tudo, né? Ele fala em 20 filhos, 20 filhos, ok. E depois do falecimento, né, eu imagino que todo mundo conhece a história de Davi, mas depois do falecimento dele, passou o trono para o filho dele, Salomão, apesar de Adonias ter tentado ali usurpar o trono, Salomão que assumiu e deu continuidade naquilo ali. E a gente vai tirar, né, algumas lições que eu considero que são importantes. A primeira dela eu coloquei assim, capítulo, né, aqui, ó, nome do título: Desconhecido para os homens e não para Deus. Olha que interessante, toda a nação de Israel estava de olho em quem? Estava todo mundo observando Saul, a família real, como que vai ser talvez o sucessor, quem que realmente seria o sucessor de Saul. Então, como hoje, por exemplo, nós estamos lá com o presidente, daí todo mundo fica olhando o filho, olhando aqueles políticos que estão lá aparecendo, ou como, por exemplo, há alguns anos estava todo mundo olhando aqueles senadores mais famosos, quem será o futuro líder da nação, e Deus tinha uma pessoa lá, guardadinha, oculta, desprezada, esquecida, e estava ali forjando uma pessoa em integridade, em retidão, olhando, e de repente essa pessoa pega e assume, né, de repente, depois de um longo processo, vai lá e assume
a liderança. Então, o que a gente aprende aqui com Davi é a mesma coisa. Deus, primeiro, Ele não olha como nós olhamos. Jesus já falou isso daí, né, que a gente julga segundo a aparência e Deus conhece o coração das pessoas, o coração do homem, da mulher. Deus sabe a sinceridade ou não daquelas pessoas. E Ele, né, com essa história aqui de Davi, mostra uma coisa muito interessante, que é assim. Hoje, se a gente abrir aqui o noticiário, por exemplo, abre lá o Gospel Prime, internacional, a gente vê os grandes líderes mundiais, também na política, também nos negócios, né? A gente vê grandes líderes mundiais e fala, nossa, que povo poderoso, tal. Muitos, eu até falo aqui também, muitas pessoas, muitos desses bilionários, dessas pessoas poderosas, importantes, elas saíram do zero, elas saíram ali, eles chamam de a pessoa que se fez por si mesma, né? Então, por si mesma. Então, o que a gente aprende? Não importa onde nós estamos, nós podemos estar aqui, num país de terceiro mundo, num estado subdesenvolvido. Hoje o Brasil está bem aí no circuito nacional, Mato Grosso do Sul está bem no circuito nacional, mas nós podemos estar num lugar que às vezes não é conhecido. Nós não estamos lá numa grande São Paulo, nós não estamos no Rio de Janeiro, em Curitiba, em Porto Alegre, em Belo Horizonte, mas estamos aqui no Mato Grosso do Sul, né? Em Campo Grande, né? Em Campo Grande ainda estamos na capital, mas poderia estar lá em Jaraguari, lá em Terenos, com todo respeito às pessoas que moram nessas cidades, né? Estou dando exemplo. E está sendo forjado, está sendo preparado o futuro líder, vamos falar, líder espiritual da nação, futuro líder internacional, alguém que vai pegar e vai, de repente, subir nos púlpitos mais para frente, vai dar direção de Deus para o povo, né? Então, assim, não importa onde está. Davi saiu de um lugarzinho pequeno, uma família pequena, e chegou a ser, eu coloquei assim, esquecido. O profeta mesmo acreditou, né, que era algum daqueles filhos mais velhos, né, de Jessé, acreditou que não seria, nem sabia de Davi, porque o pai nem apresentou Davi, ele estava lá cuidando das ovelhinhas do pai, e Deus não se esqueceu, né? Deus não se esqueceu, e isso pode acontecer conosco. É algo assim que nos dá uma certa alegria, né? Não que a gente deve almejar, nós queremos chegar nesse lugar, mas às vezes é legítimo você querer prosperar, você querer, né, ser um líder, ganhar as nações. A gente ouve muito isso na igreja, né? Não, você vai ganhar as nações. E a pessoa, nossa, mas eu estou aqui nessa cidadezinha e tal. E de repente Deus pega uma pessoa e explode ela, e ela fala, puxa vida, a gente vê isso às vezes na música, né? Às vezes uns cantores falam, nossa, fulano, eu pegava ônibus com ele, eu dei carona para ele, de repente o cara está lá, internacional. Então, isso não é problema para Deus. A gente às vezes esquece das pessoas, não percebe, mas Deus está tratando cada um. Eu citei aqui 1 Coríntios 1, 26 a 29, onde o autor fala bem assim, né? Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, eu coloquei aqui, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aqueles que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então Deus mostra o quê? Não importa onde você está. Se alguém está às vezes assistindo pela internet, fala, puxa, eu nem consigo ir para o culto, não tenho dinheiro nem para sair de casa. Não importa, às vezes daqui 5 anos, 10 anos, Davi aqui demorou, de quando foi ungido até assumir pelo menos Judá a partir de Hebrom, 13 anos. Daqui 13 anos, às vezes, você está lá, né, escrevendo livros, pregando no mundo inteiro e sendo usado tremendamente. Agora, o que a gente fala assim, tá bom, mas o que eu preciso fazer, o que Deus procura? É claro que existem propósitos, né? Às vezes Deus tem um propósito de fazer isso com você, às vezes não tem, mas
analisa algumas qualidades. Eu coloquei aqui, importante é empenhar-se em fazer com excelência aquilo que lhe foi confiado. Todos nós temos algum dom, todas as pessoas têm algum dom, e às vezes as pessoas às vezes não tratam, não cultivam, não desenvolvem o dom do jeito que deveria desenvolver. E a gente aprende com Davi o seguinte: quando o rei estava lá numa situação difícil e falar, puxa vida, como que a gente vai ajudar o rei? Para eles terem lembrado de Davi, provavelmente Davi era um grande músico, talvez o melhor, uma pessoa conhecida ali, as pessoas percebiam que ele tinha aquele dom, aquele talento. Então assim, se Davi, eu tenho dom para tocar, eu tenho dom para música, para louvar a Deus, mas se ele tratasse isso com, vamos falar, desprezo, falar, não, eu quero ser rei, eu vou lá fazer escola de líderes, eu vou entrar no exército. Não, Deus deu esse talento para Davi e ele cultivava e falava daquilo, que senão ninguém saberia, né? Então ele divulgava que tinha isso, aí as pessoas sabiam para terem lembrado. Eu até brinco o seguinte, que na verdade é o Espírito Santo que sopra para a pessoa, quando fala quem a gente vai chamar, daí vem e sopra. Eu falo isso aí às vezes quando alguém fala, então, doutor, eu estava pensando, precisava de alguém, e de repente eu lembrei de você. Né? Às vezes eu falo, esse lembrei, eu sei quem que é esse lembrei, que tem 1 milhão de opções, né? Vai lembrar de você. Então, esse lembrei é a diferença do Espírito Santo, que vai lá, o anjo dá uma sopradinha, né? Fala, opa, lembrei de você. Tá bom? Então, assim, Davi aparentemente não tinha nada demais, né? Era ruivo, hoje em dia a gente nem conhece tanta gente ruiva, não é tão comum para nós aqui. Belos olhos, né? E boa aparência, né? Um jovem algo comum. Agora, o que ele tinha de diferente? Um coração voltado sinceramente para Deus. Sinceramente para Deus. E daí o Charles Swindoll, eu não coloquei aqui a referência, esse autor, nessa parte aqui de Davi, até ele, vamos falar, despontar, ele indica 3 características que ele fala assim, que são características que Deus está procurando nas pessoas. A primeira coisa que ele coloca aqui, espiritualidade. Eu ia mudar o termo, porque espiritualidade tem gente que já pensa em outras coisas, né? Mas assim, não é porque desvirtuar o nome espiritualidade que ela é ruim. Mas o que ele quer dizer com isso daqui? Existem muitas pessoas que são talentosas, que são pessoas boas, que desenvolvem aquilo que Deus deu, que Deus dá talento, dá dons para todo mundo, só que são pessoas, vão falar, desconectadas com as verdades do eterno, desconectadas com as verdades de Deus, pessoas que vivem só para questões materiais. Eles esquecem que existe um reino material e que existe um reino espiritual. Então a pessoa, vamos falar, não é espiritualizada, né? Esse nome é complicado, mas eu já expliquei. A pessoa não é espiritualizada. Então Deus procura pessoas que tenham o coração voltado para Ele, né? Então, por mais que as outras também às vezes desenvolvam, prosperem, tal, mas Ele procura a gente nesse coração. Provavelmente Saul não tinha isso, né? Saul não tinha. Porque a gente percebe que Saul, não só o fato de ter pisado na bola, mas a gente não percebe que nele há essa preocupação constante que tem Davi em agradar a Deus. Eu coloco mais para frente na apostila, que sempre que acontecia alguma coisa ruim, a primeira preocupação que você vê com Davi é: eu sou inocente perante Deus. O sangue vai recair sobre você, a culpa é sua. A preocupação dele sempre era com a relação, a situação dele perante Deus. Então isso mostra aquele temor, ainda que ele tenha pisado na bola, e aparentemente ele pisou em coisas mais graves do que Saul. Pastor Dinho falou isso aí na última aula, né? Se a gente pega Saul, ele o quê? Ele desobedeceu e assim, fez parcialmente aquilo que Deus mandou. Então se a gente olhar o comparativo de pecado de Saul e de Davi, hoje provavelmente, se não existisse a Bíblia e fosse uma coisa atual,
provavelmente nós teríamos concluído o quê? Que Davi é muito pior do que Saul. Agora, existia uma diferença, que nós vamos falar no final, muito grande entre os dois, e assim, não é só que Deus perdoou ele, mas Deus tratava ele como segundo o seu coração. Então isso é algo muito forte. Então, espiritualidade, a pessoa voltada para Deus. Eu coloquei aqui, 2 Crônicas 16:8. Tá? Eu não coloquei tantas referências, né, nas outras partes, por quê? Isso daqui, essa lição, ela é baseada principalmente no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, né? Porque no primeiro fala mais de Saul, daí unge Davi em algum momento, e de repente no final, no começo de 2 Samuel, que Saul morre, e daí começa mesmo assim, vamos falar, valendo, né, a história de Davi. Depois desse 2 Samuel vem o livro de Reis. Então ali ainda pega um pedacinho do final ali, daí Davi morre e entrega o bastão para Salomão. Então nós estamos aqui nesse 2 Samuel, ok? Então olha que interessante, em 2 Crônicas, que tem aquelas referências, né? 2 Crônicas, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então assim, Deus está procurando pessoas que têm esse coração voltado para ele. Uma outra característica que o Charles Swindoll cita de Davi é humildade, né? Humildade, independente daquilo que está acontecendo exteriormente, como era perante Deus, ele era humilde ou não era, né? Então, em o Salmo 78:70 fala: também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas. Encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi. Então, essa questão de servo, né, da pessoa que está lá, falando, eu quero mandar, eu quero... Não, é uma pessoa, coração de servo, aquele coração de obediência. E terceira que ele indica aqui está faltando um S, tá? Deus analisava, a integridade. A integridade. O que você faz quando ninguém está olhando? Olha que coisa, Deus tirou Davi lá das ovelhas, no ato de apacentar as ovelhas, ele ficava sozinho horas e horas. Então ele poderia né, ter pensamentos obscuros com relação a Deus, ou nem pensar em Deus, ele estava livre para fazer o que quisesse, mas ele estava lá, quando estava sozinho, louvando a Deus, buscando a Deus, confiando em Deus, e Deus tirou, vamos falar assim, essa característica principal de Davi, principalmente porque viu ele como ele era sozinho, né? Eu coloquei em Salmo 78 também, fala, tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou conforme a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas, né? Então, olha que interessante. O Charles Swindoll, de novo, né? Eu falei que é uma referência, depois eu paro de citar tanto ele, mas ele fala o seguinte, que Deus treina os seus Davis, né? os seus líderes, as pessoas que ele quer usar, ele treina segundo a escola da solidão, da invisibilidade, da monotonia e da realidade. O que ele quer dizer com isso daí? Da solidão, né? Ele fala assim, é nas pequenas coisas e nos lugares solitários que provamos ser capazes de grandes coisas. É aquela história, não importa o que você está fazendo, faça com qualidade, faça para Deus. O pastor Jim fala isso direto, nas reuniões da liderança sempre é citado, faça com perfeição, faça, não é para o Senhor, que foi Ele que te vocacionou para aquilo ali. Então é nas pequenas coisas, nos lugares solitários que a gente usa. Eu citei uma outra referência, que ele fala bem assim, a conversão de uma alma, aceita Cristo, tal, é o milagre de um momento. A formação de um santo, quer dizer, santo como a pessoa que tem uma vida reta, é a tarefa de uma vida inteira.
e depois eu ponho assim. Quando Deus desenvolve nossas qualidades interiores, Charles Swindoll, né? Ele jamais tem pressa. Ele não tem pressa. É na escola da solidão e da obscuridade que aprendemos a nos tornar homens e mulheres de Deus. Com os professores da monotonia e da realidade é que aprendemos a reinar. O que é esse obscuridade? Mas o que é esse obscuro, Henrique? Esse obscuro, ele quer dizer o seguinte: às vezes, não é no sentido de, né, de coisas ocultas, né, mas no sentido de que você está lá, ninguém está te vendo, você entra, faz o seu trabalho, às vezes na igreja, em alguma obra social, em alguma missão, e não está saindo nos jornais, ninguém comenta de você, não falam de você no culto, não está no folhetim da igreja, você está ali na obscuridade, num lugar assim, que ninguém está prestando atenção, e é ali que Deus está trabalhando. E a monotonia também é interessante, porque é muito comum as pessoas viverem de êxtase, né, de adrenalina, vai ali, de repente entra numa seara, né, fala, eu vou para esse caminho. De repente, aquilo ali começa depois de alguns meses ou de um ano, fala, está tão chato, eu preciso mudar, preciso fazer outra coisa. E daí já abandona aquilo e daí já vai para outro caminho. Eu vejo isso aí às vezes até na profissão, a pessoa pega e fica um tempo num lugar, fica no outro, quando você vai ver o currículo, a pessoa fala, nossa, não para, né? Ela vai, acha que já aprendeu, né? Não aprendeu porcaria nenhuma, né? Ela acha que está ali, né? Que já absorveu o que precisava e daí já vai mudando. Tem um ditado, eu sou ruim desses ditados populares, pedra que rola não cria limo, não tem uma coisa assim, um ditado? Então, é assim, pastor, o ditado? Então, assim, a pessoa tem que pegar e tem que ficar ali, deixa, Deus está te tratando, está te mudando. Vamos lembrar agora de Moisés, quanto tempo ele ficou lá, né? Com aquele sogro dele lá, apacentando as ovelhas, depois que ele saiu ali do palácio ali do rei, né, do faraó. Então, assim, é a monotonia, é a realidade, como que funcionam as coisas, ali Deus está tratando você. E olha que eu coloquei aqui, mais uma coisa. Nós, quando analisamos a vida de Davi, a gente fala, nossa, que incrível, ele fez coisas tremendas, né? Aqui ainda estamos falando do comecinho dele, né? Ele vai começar as lutas de verdade. Nossa, que incrível, o que ele fez, tal. Uma coisa que a gente sempre tem que lembrar, na época, segundo os estudiosos, o Espírito Santo ele não repousava permanentemente sobre ninguém. Ele vinha e capacitava para determinadas funções, para determinadas atividades, então ele não repousava de maneira permanente. Hoje, depois de Pentecostes, o Espírito Santo, naqueles que creem em Jesus, ele repousa permanentemente. Então, o mesmo Espírito Santo que fez Davi ganhar as lutas, as batalhas e tudo mais, é o mesmo que está em cada um de nós. Então, assim, se Davi fez muita coisa, qualquer um pode fazer. Agora, é aquela questão de estar alinhado, de estar preparado, de estar buscando desenvolver naquilo que Deus te chamou. Então, é algo assim que a gente fala, puxa vida, mas ele era Davi. O que Davi tinha? Não tinha nada. Ele tinha o Espírito Santo que ia lá e o capacitava. E Deus ungiu ele, por quê? Por causa da sinceridade do coração, por causa da devoção para Deus. Amém, igreja? Eu fico nesse amém, igreja no escritório, eu faço uma reunião, no final eu falo amém, aí todo mundo amém. A gente acaba soltando, né? E em aula, que a gente chega, às vezes levanta a mão e fala, pastor, ô professor, cara, dá uma vergonha. Você chamar a pessoa errada, né? Às vezes é profético, né? Então vamos lá. Davi e Golias, alas, eu acho que é a coisa mais famosa que tem do rei Davi. Primeira coisa que eu coloquei aqui, não importa o desafio, se for direção de Deus, confie e vencerá. O que a gente aprende? Olha, eu até coloco mais à frente, vou tentar não seguir, falar de uma maneira mais solta. Hoje nós temos a Bíblia, nós temos a história de Davi, temos a vinda de Jesus, temos o Espírito Santo, temos tudo isso. Já temos um conhecimento assim muito mais do que a gente precisa. Eles não tinham quase nada do conhecimento que nós temos por meio dos livros e da Bíblia, do que os profetas deixaram. Mesmo assim, nos dias de hoje, quando a gente encontra um gigante na nossa frente,
Não vamos nem pensar num gigante, numa dificuldade da vida, tal. Vamos pensar num gigante mesmo. Né? O pastor Augusto vai lá, chega um cara aqui de 2,90 metros, né? Que tinha o gigante, 2,90 metros, não, o pastor Augusto ainda é meio grande, vamos ver alguém menor aqui, né? 2,90 metros, daí vem um menino aí de 17 anos de idade, e daí o cara vem aqui, eu vou pegar vocês, eu vou matar, eu vou roubar aqui todo mundo, vou pôr fogo nessa igreja, um endemoniado, e desafiando, e fica aqui 3 dias, né? Mesmo assim, essa é a vida real, mesmo assim, mesmo a gente sabendo de tudo isso, que Deus está conosco, tal, quantos efetivamente teriam coragem, não, e não é só porrada, o cara armado, com espada, com tudo, vindo para cima, quem aqui vai pegar e vai falar, não, eu vou para cima, e pega 5 pedrinhas, não, eu vou para cima, quem no final das contas tem coragem, mesmo sabendo de tudo isso? Então, é assim, por isso que Deus tratou Davi como tratou, né? Pela fé que ele tinha. Então, assim, mesmo nos dias atuais, a gente se depara, às vezes, com alguma situação muito difícil, que a gente fala, isso daí não tem como resolver, eu estou lascado. A gente, mesmo com todo o conhecimento, às vezes tem medo, né, do que vai acontecer. Davi teve medo ou não? Uma boa pergunta, eu já vi textos sobre isso. Davi teve medo ou não? O que vocês acham? Coragem não é não ter medo, talvez não ter medo até insensatez. Coragem é você ter medo e mesmo com medo você agir. Estou me tremendo todinho por dentro, mas eu vou lá e vou para cima, eu não vou me paralisar pelo medo. Então assim, a gente não sabe, né? Davi, eu acho que ele não teve medo, talvez, né? Pelo relato bíblico, né? A gente cria na nossa cabeça, que ele pegou as pedrinhas e armador não quer nada e foi para cima. Agora, né, só quem sabe disso aí é Deus, né? Eu acho que seria mais heróico se ele tivesse medo, talvez assim, olhando, né, seria mais incrível se ele tivesse medo, falar, cara, mas eu tenho Deus. Nossa, que medo, tô morto, mas eu tenho Deus. Então talvez seja mais incrível do que ele simplesmente, não tive medo, né? Então, é uma boa pesquisa, né? Depois vamos fazer uma pesquisa sobre isso daí. O que cada um acha. Então, assim, o que a gente aprende? Se é direção, o pastor Edinho falou outro dia aqui da igreja, quando saiu de uma situação lá no prédio antigo da Zaran e veio para cá com, vamos falar, uma exigência financeira só de aluguel, 5 vezes, né? Mais 6 vezes o que era. Então, assim, isso daí esse é o tipo de gigante, de Golias que a gente encontra nos dias atuais. Agora, seria insensatez se de repente, não, eu vou e que se dane, não estou nem aí. Agora, ele fez o que? Orou e pediu direção de Deus. Deus está nisso? Está. Porque não é só esse aumento do aluguel fixo, tudo aumenta. Quem muda para uma casa maior sabe, tudo aumenta, material de limpeza, funcionário, tal. Então, você tem que ter a confiança de que é Deus. Eu estou, por exemplo, eu falei com o pastor Dinho, mandei uma mensagem para ele ontem, eu estou cogitando mudar de cidade, né? Mudar de cidade. Eu, há 3, 4 anos, abri um escritório em Curitiba, comecei a atender, a coisa lá está melhorando, agora eu fechei um contrato importante para atender o estado de Santa Catarina inteiro, mas não está fluindo do jeito que está. Então, eu gostaria de estar lá para fazer. Aqui eu acho que a coisa está bem organizada, aqui em Cuiabá está bem organizada, então talvez daria para tomar essa decisão. Agora, eu estou aquele frio na barriga, e aí? Nasci aqui, me criei aqui, está tudo certinho, né? Mas eu vendi minha casa, vou mudar, seria um momento ideal, já que vai mudar, já muda para lá, e fazer. Então, assim, aquele medo, né? Mas daí eu falei com o pastor, eu estou pensando em mudar para lá, já até estou vendo imóvel, tá? E daí ele falou, tem que ter direção de Deus. Eu falei assim, estou orando, mas se o racional, né? Se Deus não falar nada, eu creio que eu vou, né? Não vou, porque não sei como que ele vai falar, e se ele não falar, né? Ele falou, olha, eu só ajo se Deus falar. Ele falou, eu fico paradinho até Deus falar. Então a gente fica
E eu fico morrendo de medo tal do profeta que chega, isso que te digo, cara, isso aí eu não baseio. Eu falo assim, para mim a melhor forma de falar é quando você está lendo a Bíblia e de repente vem cara, aquilo ali abre na sua mente, pelo menos comigo assim funciona. Abre, você tem aquela palavra rema, bate no coração e fala, é isso. E daí eu sinto. Agora, quando é essa história aí de tal. Mas assim, não é que não existe, existe. Aliás, era o modo mais frequente de Deus agir, por meio de sonhos. Dessa forma, pode ser um sonho também. Mas a gente tem que ter a direção de Deus, porque senão acha que vai dar tudo certo, chega lá, dá tudo errado, né? Ou não também, ou às vezes vai naquele que não é nem é o projeto e nem é proibido. Mas Deus foi permissivo com você e te deixou. Então você tem que ter essa direção de Deus, que se Deus estiver junto, vai dar certo, você vai conseguir. E uma coisa interessante que a gente aprende também com a história de Davi e Golias é o quê? Quando ele foi lutar, vocês conhecem essa parte? Quando ele foi lutar, o que Saul fez? Colocou armadura em Davi, deu espada, deu tudo aquilo ali e falou para ele, né, querendo preparar ele para a guerra. E Davi não quis nada daquilo. O que Davi quis? A arma que ele conhecia, a arma que ele já era perito, que ele já era mestre, que ele já sabia manejar. E onde que ele aprendeu manejar, ser perito, ser mestre, ser bom com aquela arma? Quando estava sozinho, foi na monotonia, naqueles dia após dia, sendo forjado no caráter. Então isso nos mostra, e foi com essa ferramenta que Deus usou ele para vencer aquele grande desafio. E onde que a gente usa isso para a nossa vida pessoal? Quais as ferramentas, vamos falar principalmente espirituais, né? Nossa vida espiritual, quais ferramentas a gente tem, né? Então, a própria Bíblia fala da armadura de Deus. Onde que a gente forja essas ferramentas? É aqui na igreja, tal? Também um pouquinho. Aqui na igreja a gente vai aprender a palavra, vai aprender, eu até coloquei um versículo aqui em cima, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Então, de toda a Bíblia a gente extrai ensinamentos para nós. Mas, onde a gente realmente se fortalece, fica confiante, é lá onde Jesus falou para você fechar a portinha do quarto, se ajoelhar ali, ficar em devoção a Deus. É naquele momento que você ganha confiança. Você pode vir aqui, ouvir a palavra que for, depois de 10 dias, você nem lembra mais do que foi falado, ou menos de 10 dias, você pode ter um momento ali tal, e sair gritando, mas é como que o Charles Swindoll falou, na monotonia, na solidão, na obscuridade, quando você é invisível para as outras pessoas, que você que está forjando a sua arma para conquistar. Então, esses momentos são importantes, né? Então, a gente aprender que ele não quis algo novo, ele quis aquilo que ele já conhecia e que manejava bem. Ok? Outra coisa, né? Terceiro ponto. Alguns aqui eu vou pular. Olha que interessante. Quando no Antigo Testamento está repleto de casos, depois de uma vitória, depois de uma batalha que é conquistada, que consegue ganhar ali, eles vão lá e fazem o quê? Um monumento. Deus mesmo orienta a fazer um monumento. E o monumento que eles fazem, né, na cultura oriental, no judaísmo pelo menos, é de pedra. Eles fazem um monumento de pedra, tanto que no túmulo dos judeus não coloca flor igual a gente põe, né? Você vai lá, em Israel é tudo com pedrinha, né? Eles colocam pedra, porque é algo que dura, né, permanente. Então eles faziam o quê? Monumentos de pedra. Fala, mas para que isso? Monumento é algo que para mostrar, para as pessoas lembrarem, passar, nossa, esse monumento aqui lembra a gente de quando Davi derrotou Golias. Daí as pessoas vão lembrar daquilo ali, de tudo que Deus agiu. Nós estamos aqui hoje, né, lembrando disso, falando. Hoje talvez os grandes monumentos seriam talvez os livros, porque é um momento em que você
deixa para a posteridade, algo que você materializa uma conquista, né? Você não cria um dogma ali, mas você materializa uma conquista. E isso é algo que a gente tem que trazer para a nossa vida. Por quê? O tal do testemunho. Eu odiava testemunho. Vou falar, antigamente eu achava um chato quando alguém pegava e ia falar, eu vou contar o que irmãozinho, vou contar o que Deus fez. Cara, hoje eu acho incrível o testemunho. Por quê? Antes eu queria só ouvir, né? Não, eu quero que fale da Bíblia, tal. Hoje eu acho muito legal ver, nossa, Deus fez assim, Deus fez de tal maneira, daí a gente já traz para a nossa vida, em algum momento de dificuldade, aquele testemunho parece que vira um filme. Quando ele é bem contado, ele vira um filmezinho na sua cabeça e grava, né? Aquilo ali grava. Às vezes você pegar e citar, um versículo, toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa e tal, é uma coisa. Agora, quando alguém conta uma história e encaixa esse princípio na história, você vê Deus agindo, aquilo ali marca. E aquilo ali faz o quê? Fortalece da própria pessoa que viveu, né? Fortalece a fé dela, né? Fortalece a fé dela, das outras pessoas serve de exemplo, e aquilo ali vai marcando, vai falando, olha, Deus age, Deus está até nos dias de hoje. Eu não sei, eu nunca vi na literatura cristã, talvez tenha, mas eu nunca vi livros de testemunhos. Alguém já viu livro de testemunho? Né, com vários assim de pessoas, porque na cultura judaica eu tenho um livro, Os Milagres de Deus Hoje, e daí eles têm um monte, assim, um livro, até posso tirar uma foto e mandar, mas assim, com várias pessoas do Holocausto, depois e tal, de tudo, né, de milagres que Deus fez e agiu. E daí você às vezes está ali lendo, né, às vezes eu compro um livro que eu não leio, eu deixo ali para quando for produzir um texto, alguma coisa, eu uso de pesquisa, mas eu li um ou outro só, mas tem os testemunhos de como Deus fez um milagre de saúde, como que Deus fez, como prosperou alguém, como deu uma libertação, como deu um livramento num acidente. Então isso é interessante, né? Talvez a gente poderia incentivar, né? Criar alguma forma das pessoas enviarem por escrito alguns testemunhos, se quem quiser fazer um testemunho assim que ela acha que é impactante, e bolar aqui, já viajando, né? E bolar daí uma maneira de a pessoa escreve do jeito dela, daí alguém faz uma redação e a gente publicar para fortalecer fé. Eu acho que seria bem interessante. Ou não? Né? Acho que sim, né? Não seria bacana? Fazer, boa ideia. Aqui, viu? Pensar como fazer isso. Amém. Então é isso. Agora vamos falar, página 4. No processo para o trono, Davi perde toda a sua segurança. Na verdade, tudo aquilo que te dava segurança para afirmá-la no Senhor. Tudo aquilo que dava segurança a ele, não que perdeu toda a segurança. Então eu coloquei assim, às vezes, antes de atingir o cumprimento da promessa, quando você está bem pertinho, as coisas podem ficar feias, as coisas podem apertar, e tudo aquilo que você conquistou, às vezes você perde, e aí é a hora que muitos entram em desespero e se perdem, né? Mas você perde tudo aquilo, para quê? Para que a confiança esteja apenas em Deus, né? Olha o que aconteceu com Davi. Olha o que... Ixi, nós não vamos terminar a lição, então já vai ficar para outra. Pastor Augusto, bem que né, eu acho que eu exagerei aqui na quantidade. Olha aquilo que aconteceu com Davi. Eu coloquei, ele perdeu uma boa posição. Davi tinha, né, uma boa posição. Ele frequentava a corte. Não é todo mundo. Quando a gente lê essas histórias, parece que era comum frequentar a corte, estar perante o rei, estar ali na... Rapaz, as pessoas... É igual o Planalto, né? Quem que frequenta lá, quem que está lá no dia a dia? É meia dúzia, existe uma luta para fazer parte do círculo de convivência ali da realeza, né? E é porque a Bíblia ela não esconde os pecados de ninguém, ela não esconde as mazelas dos seus líderes, e daí a gente lê aqui sobre os filhos, sobre Absalão, sobre esse pessoal, e fala, nossa, e daí a gente meio que trata eles com menosprezo, mas perante a sociedade, na época, perante a comunidade, eles eram pessoas importantes. Você vê a filha do rei Davi, Tamar, né? Ela
ela andava sempre acompanhada, né, de dama. Então, a gente vê aqui a humanidade dessas pessoas e esquece que eles eram reis, eles eram os líderes de uma nação. Então, tinha toda uma pompa naquilo ali. E Davi perdeu algo que provavelmente para ele era algo importante, perdeu aquela posição. Ele perdeu a companhia da esposa. Lembra que ele tinha Mical? Ele perdeu ali quando ele teve o cerco de Saul contra ele apertou, ele perdeu a esposa, perdeu a companhia de Samuel, que era uma pessoa que para ele tinha importância, perdeu a companhia do amigo Jonatas, um amigo que era muito chegado, um amigo mais chegado que o irmão, o amigo que ele amava, e perdeu qualquer resquício de preocupação com a aparência. Coloquei aqui, fingiu-se de louco, né? Falei, mas onde que ele perdeu? Cara, fingiu de louco, chegou babando na terra do inimigo que ele tinha derrotado, os filisteus, e, quer dizer, ele perdeu tudo que tinha. E olha que interessante, que a gente lê aqui em Deuteronômio 33, 27. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços. O que Deus está falando aqui? A confiança tem que estar apenas nele. Não dá para saber se Davi, de alguma maneira, estava pecando por confiar nisso daqui. Eu acho que não. Por exemplo, o Flávio Joséfo fala que antes do pecado dele, eu ia falar do problema, do pecado dele com Batseba, ele nunca tinha pecado. Flávio Joséfo fala isso, que Davi não havia pecado. Em outros, eu até coloquei na apostila, depois eu pensei se eu tirava ou não, outros falam assim, que o pecado grave é um processo, você vai com outros menores, de repente cai em algo severo. Né, talvez não foi o caso dele, então, mas assim, nós não sabemos até que ponto isso era pecado ou não, mas ele tinha uma certa confiança nessa situação que ele havia criado. Ele falou, eu sou o futuro rei, eu já estou na corte, sou casado, sou genro do rei, eu tenho o profeta que unge o rei, que orienta o rei, é meu amigo, eu sou amigo do filho do rei. Quer dizer, aparentemente eu sou o cara, eu vou assumir o trono. E de repente Deus pega e manda ele lá para a caverna com um bando de maluco, né, de regenerados da sociedade, e depois ele vai se fingir de louco para não ser morto. Então olha a situação, o que Deus fez com ele. Provavelmente as pessoas, provavelmente não, e aconteceu, né, as pessoas olhando, né, na época, ninguém sabe o que vai acontecer mais para frente, então quem estava vivendo naquela época falou, ei, profetada do Samuel, né? Profetada do Samuel dizendo que ele vai ser o futuro rei, não, ok, Deus até deu para Davi a possibilidade de ser o futuro rei, disse que ele ia ser, mas ele deve ter pecado alguma coisa muito grave, e Deus passou, falou, não se posicionou, não creu na promessa, e dançou. Provavelmente um monte de gente pensou assim, tanto é que quando Saul efetivamente morreu, uma parte, até a parte maior, ficou com Isbosete, que é o filho de Saul, né, que havia sobrevivido. Então, olha que situação, perdeu tudo, né, para ter isso. Eu coloquei aqui que Deus tirou as muletas de Davi para cada vez mais ele se manter. Foi parar numa caverna, e daí eu pus assim, após tanta perda, Davi foi parar numa caverna. Quando estamos num local solitário, numa caverna, onde tudo parece ter dado errado, tudo parecia aos olhos, e até aos olhos de Davi, talvez, né? Cara, acabou, ferrou. Onde costumamos buscar conforto? Na bebida, na comida, nos seriados, né, nas distrações, muita coisa. Para que serve tudo isso? Fugir da realidade. O objetivo eu não tenho nada contra futebol, nem nada contra seriado, mas o grande objetivo é assim, tem uma pessoa que fala assim, eu tenho que entrar na caixinha do nada, fugir um pouco da realidade. Então, o grande objetivo dessas distrações é tirar a pessoa ali daquilo ali. Então, Davi tinha tudo para entrar nisso daqui. E daí a gente lê assim, em ti, Senhor, me refugio. Então, Davi, mesmo atravessando esse momento sombrio na vida dele, esse momento difícil, né, teve até a identidade abalada, eu coloquei assim, os estudiosos falam que nesse período nenhum salmo ele compôs,
né? Nenhum salmo ele compôs nesse momento sombrio da vida dele. Daí coloca assim, em 1 Samuel 36. Foi antes de morrer Saul, por isso que é 1 Samuel. Davi muito se angustiou, porém Davi se reanimou no Senhor. Então ele não foi para nada disso, ele buscou em Deus se reerguer. Entende? Olha, daí a gente vai entendendo por que Deus considerava Davi um homem segundo o coração dele. Então, são esses detalhezinhos, né? Deus não falou isso por falar para um adúltero, por um homicida, para um falso, para um cara hipócrita, que fingiu sentimentos que não tinha, mas não falou isso à toa para um cara que tem todos esses adjetivos, né? Então, nós não conhecemos o coração de Davi, a gente tenta extrair um pouquinho da personalidade dele pelo que aconteceu aqui, mas quem conhece é só Deus, e Deus o aprovou, apesar dele ter sofrido muito. Então vamos lá, aconteceu tudo isso, Davi assume o trono. Então olha que interessante, assumiu o trono, efetivamente falou, eu sou o rei. Ainda não foi o trono que ele esperava, né? O trono de todo Israel. Olha lá, aos 30 anos de idade, finalmente chega ao trono, após mais de uma década de perseguição. E o que isso nos mostra? Que aprender a esperar o tempo de Deus é fundamental. O fato de ser projeto de Deus, de Ele ter prometido, ter abençoado e estar ajudando, não significa, isso aqui eu já frisei em outros momentos nas aulas, não significa que será fácil, que não terá dor, que não exigirá muito esforço, paciência e dedicação. Você precisa ser fortalecido. Você é fortalecido nesses moinhos de Deus. Daí, deixa eu pular 2 aqui e falar assim, interessante observar que mesmo Davi tendo sido ungido rei de Israel, mesmo tendo Saul morrido, e mesmo Davi sendo rei de Judá, governando a partir de Hebrom, ainda assim a conquista de Israel foi difícil e implicou na morte de muita gente. Olha que coisa, as pessoas, é comum isso, às vezes assim, você fala, olha, como que Deus fala com você? Como que você percebe que Deus está contigo no determinado projeto, está abençoando ou não está? É comum, um outro tema interessante para escrever sobre isso. É um tema comum, é uma resposta comum, falar, cara, eu percebo, se a coisa está fluindo, se a coisa está indo, se está dando certo, se eu vejo que as portas estão abrindo, eu sei que Deus está comigo. Se tudo está aplanado, Deus está comigo. Agora, se está difícil, dá errado aqui, dá errado ali, tal, eu já vejo que Deus não está no negócio. Cara, não é esse o padrão que a gente vê as coisas acontecendo. Quando o povo saiu do Egito, por exemplo, até chegar na terra prometida, Deus tinha feito um monte de milagres, mas aquele povo sofreu. Aquele povo sofreu, nós já falamos isso aí nas outras aulas. O povo sofreu, foi difícil. Quando chegaram lá, na terra prometida, que foram lá os espias, olharam, voltaram, daí Deus falou, não, essa geração não serve, só usa 2, e agora morreu todo mundo, uma nova geração, vamos lá. Não foi de repente, foi fácil, cara, foi sofrido, foi difícil, teve esforço, teve sangue, teve morte dos dois lados, né? Sempre quando fala aqui nas batalhas de Isbosete, que assumiu o trono como herdeiro de Saul, e de Davi, morria gente dos dois lados, não era assim, e do lado de Davi ninguém morreu, porque Deus estava com ele, do lado do inimigo, do Isbosete, morreu um monte de gente, não, até fala, teve uma que morreu 360 do lado de Isbosete, e acho que 12, ou 20, não, 30, salvo engano, do lado de Davi, então morreu gente dos dois lados, teve luto, teve morte, foi difícil, né? E ainda contou, olha como quebra a nossa religiosidade, e ainda contou, talvez eles chegaram e ficavam lutando, demorou 7 anos e meio, né? Então demorou bastante tempo, 7 anos e meio é bastante tempo, né? Você sabendo que tem a promessa, tem tudo, demorou 7 anos e meio, e fala que Davi ia sendo fortalecido, não foi de repente, não foi uma coisa
paulatina, foi batalha, luta, morte, noite em claro, machucado, quebra-osso, fura-olho, tal, e Davi foi fortalecendo. E ainda chegou um momento que houve um impasse e tudo travou. Né? Assim, não sei se seria a palavra travou, mas houve impasse. Por quê? Porque Davi tinha um cara muito bom do lado dele, Joabe, general, o líder do exército dele, um cara muito bom, e o outro lado tinha Abner, né? Abner, eu acho que é Abner a pronúncia correta. Então ele tinha Abner do outro lado, né? E ainda tinha o irmão de Abner, eu não lembro o nome aqui, mas tinha Abner de um lado, um grande general, ao lado de Isbosete, contra Davi, e tinha Joabe do lado de Davi. E ali, o embate era, Abner tem que ser bom, porque Davi tem a unção de Deus, tendo Deus a favor dele, o cara ainda conseguiu 7 anos e meio segurar. Quando que a coisa realmente, olha o cuidado. Eu até falo em algum momento, que quando você está numa posição de poder, na promessa, igual assim, eu monto uma igreja, sou lá todo poderoso, ainda assim, você tem que tomar cuidado com a diplomacia, com a forma de cuidar das pessoas, não saia fazendo loucura, falando, eu que mando aqui, eu faço do jeito que é. Um monte de gente perde, às vezes, a posição que está por insensatez no trato com as pessoas. E olha o que acontece, está lá. Então, Joabe de um lado, do lado de Davi, Deus, Joabe e Davi ali, e Isbosete, que já não tinha a promessa de Deus, e Abner lutando do outro lado, e a coisa batalhando. O que desequilibrou tudo? Olha o cuidado no trato. Em algum momento, Isbosete pega e fala assim para Abner, um cara poderoso, tal, fala, Abner, você está pegando a mulher do fulano, cara? Mas ele ficou irado, acusou ele de estar com a mulher de uma outra pessoa lá, ele ficou irado e falou assim, que Deus venha e me castigue se eu não debandar para o lado de Davi, você perder, porque esse é um absurdo que você falou, tal. Ele ficou com raiva do rei. Depois disso, Abner pegou e foi procurar Davi. Olha o que ele fez. Ele foi procurar Davi e falou, Davi, mandou um mensageiro antes, né? Falou, Davi, me aceita aí com honras, me trate bem, que eu vou resolver aqui, você vai ser rei de tudo. Olha, a Bíblia fala que isso daí começou com essa ofensa que o rei lá, o Isbosete, fez com Abner. Acusou ele de algo que talvez para ele ali, talvez para outra pessoa teria lidado de uma forma diferente, mas o cara todo poderoso, chega um rei, e no Flávio Josefo ainda fala assim, que ele dizia que ele iria contar para todos que o rei só estava naquela posição porque ele, Abner, que ganhava as coisas, que aquele rei mesmo era fraco. Ele ainda ameaçou, ele ficou indignado. Então, olha a importância do cuidado. Com esse vira-casaca, né, que Abner pegou e demandou para o outro lado, o que aconteceu? O que aconteceu aqui? Ele pega e antes dele ir, ele chama os anciãos do reino de Israel, né, tirando Judá, do reino de Israel, e fala, vamos para o lado de Davi, que Deus está com Davi. Chega na família, chega em todo mundo, quer dizer, ele vai influenciando os outros e que já cria uma cisão ali. Ele vai buscar Davi fala, ok, te aceito, vem, faz uma aliança, só que daí o Joabe, ontem à noite, 10h30 da noite, é que eu fui entender eu fiquei meio assim, falei, poxa, Davi, você fez isso com Joabe, né? Porque quando Davi morre, está para morrer, ele manda Salomão, não sei se alguém aqui assistiu, né, irmãos, me perdoem, mas antigamente eu assisti o Poderoso Chefão, né, eu li umas 2 vezes o livro e assisti umas 10 vezes o filme, então tem uma coisa que era comum, quando o sucessor assumia, ele ia lá e matava todos os inimigos do pai dele, né, resolvia e se estabelecia. E o que aconteceu? O Davi pegou, quando estava para morrer, até um capítulo que na Bíblia chama o Testamento de Davi, ele pega e fala, olha, fulano pisou na bola aqui, o outro me causou problema, tal. Só que Davi tinha prometido não se vingar. Falou, eu prometi, mas você vai saber lidar com isso. Daí quando Salomão assumiu, ele pegou e matou todo mundo. Matou todo mundo que tinha causado problema para o pai dele. E daí matou Joabe. Eu falei,
poxa vida, Joabe, se a gente olhar Joabe, aparentemente era um cara super fiel a Davi, era o cara que ia lá, que ganhava as batalhas. Teve uma batalha que era importantíssima até para a imagem de Davi, que Joabe ia tomar, né, uma cidade fortificada, e ele manda uma carta para Davi e fala: Davi, cara, agora é só chutar para o gol, vem aqui e conquista, para que não receba eu a glória disso, porque era algo muito glorioso. Então ele foi lá, olha a fidelidade. Se fosse uma outra pessoa, provavelmente ele falou: não, vou lá e eu assumo e volto, né, com toda a glória, né? Davi matou 10.000 e Joabe matou 100.000, né? Talvez iam cantar isso. Mas ele foi lá, ele era aparentemente fiel a Davi. Mas o que acontece? Quando daí a gente começa a rever isso daqui, quando Abner, voltando agora na história, quando Abner pega e vai lá, visita Davi e faz uma aliança, daí ele vai de volta lá para Isbosete, ele ia o quê? Ele ia romper, ia acabar com Isbosete, e Davi ia ser o rei ali. O que acontece? Joabe, chegando de uma guerra, fica sabendo que Abner tinha estado com Davi, que Davi recebeu ele com honras e tal, e ficou com inveja e com medo do quê? De perder a posição dele. Daí ele foi contra a ordem, porque Davi tinha feito uma aliança de paz, né, com Abner. Ele vai lá e mata de uma maneira bem ardil, né, bem assim, bem sem honra. Ele pega, faz de conta que vai contar um segredo para Abner e mete uma peixeira na barriga dele e mata o cara. Então, assim, daí Davi fica irado com Joabe. Então, isso daí já mostra, na Bíblia não fala tanto, mas o Flávio Joséfo, ele fala muito que Joabe fez isso por inveja, né? Segundo Joabe, ele usou a desculpa que Abner havia matado o irmão dele, né? Quando Abner estava correndo, o irmão de Joabe veio e falou: vai embora, senão eu vou te matar, vai embora, e estava sendo perseguido. Ele não foi embora, e o irmão de Joabe matou Abner. Mas Flávio José fala que não foi isso, ele foi movido por inveja, por medo de perder a posição. Daí o que acontece? Olha que interessante, aí que você começa a olhar a história de Joabe, para tentar justificar. Por quê? Se a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, a gente não pode perder esse princípio. E falar: cara, como que Deus pega e fala que é um homem segundo o coração dele, de um cara que, quando vai morrer, autoriza matar o general, o cara que foi parceiro dele, companheiro. Então você fala: bem, Deus tem sempre razão. O profeta Amaro fala: Deus sempre tem razão. Então o que eu não estou vendo? Daí, quando você começa a ver a história de novo, em vários momentos, Joabe meio que confronta Davi. Joabe, ele vai lá e, não digo afronta, mas confronta, bate de frente e tal. Então Davi, de alguma maneira, tinha esse receio, porque Joabe era poderoso, é o líder do general. Sempre o presidente tem que estar alinhado com o chefe do exército. O chefe das Forças Armadas é um cara talvez mais perigoso em qualquer nação, porque ele tem o poder físico, né? Tem o poder militar, e Joabe era o cara que tinha isso. E Davi pega, né, lá na frente e fala: olha, pode matar ele. Tanto que no final, Joabe pega e debanda para o lado de Adonias, né? No final ali, na última, quando Absalão quis tomar o reino de Davi, Joabe esteve do lado de Davi. Mas no final, quando Davi já estava bem enfermo, estava bem doente, antes de Salomão assumir o trono, Joabe pegou e foi para o lado de Adonias. E até acho que Davi não corresponderia com Davi ele ter autorizado matar Joabe só pela última traição, porque Davi estava ausente, aparentemente um filho de Davi assumia, Adonias era filho, né? Então Davi perdoou outras pessoas, mas provavelmente foi toda essa vida de problemas que ele causava, e de possíveis assim, confrontos, tal. Mas, então por quê? Porque a Bíblia sempre tem razão. Se Deus falou que ele é homem segundo o coração de Deus, ele é um homem segundo o coração de Deus. É igual o Jó. Quando fala: mas Jó pecava nisso, Jó pecava, as pessoas ficam procurando pecado em Jó. Só que Deus falava que ele era justo e íntegro. Então, se Deus falou que é justo e íntegro, vamos partir desse princípio. Ele é justo e íntegro. Não tinha pecado. Foi um exemplo, foi lição, daí a gente pode tentar ver o motivo. Mas falou, acabou, tá bom? Então, onde nós estávamos? Na dificuldade, ainda assim, de conquistar o trono, de estabelecer o reino, dependeu dessa
traição de Abner, que foi para o lado de Davi, e depois disso é que Davi realmente foi coroado rei. E olha que interessante, Davi, daí foram 2 lá e mataram o rei Isbosete. Ele estava dormindo depois do almoço, né? Eu acho que ele era sul-mato-grossense, ele estava dando aquela cochilada, que estava muito calor, barriga cheia, e vai um cara lá e mata ele. 2, né, vão lá e matam e vem contando para Davi, fala, olha, matei o rei, agora você é o rei de todo Israel. Daí Davi faz o quê? Falou, você não ouviu falar, na Bíblia não tem no Flávio José, ele fala assim, você não ouviu falar o que eu fiz com quem matou Saul, e você vem se vangloriar achando que vai receber honra por ter matado Isbosete? Ele era um ungido, ele era filho do rei, e manda matar o cara também. Então assim, Davi, ele tinha esse temor, essa questão de não tocar em alguém. Daí assim, eu na minha maldade pensei, será que ele fazia isso? Ele queria dar exemplo, ninguém toca no ungido de Deus, porque senão vai morrer. Então, daí eu fico pensando, será que era... Tá, mas Deus tem razão, ele era um homem segundo o coração, então ele não foi com segundas intenções, ele fez isso porque ele queria realmente honrar a Deus. Mas eu já falei, né, porque ele era cruel, né, ia lá e matava todo mundo que se levantasse contra contra o ungido de Deus. Coloquei aqui, após conquistar a promessa, não mude perante o Senhor. Olha que interessante, aquela dancinha dele, sem as roupas reais, sem as pompas, né, na frente da arca. Então a primeira coisa, Davi fez o quê? Falou, cara, vamos trazer a arca de volta aqui para Jerusalém, vamos estabelecer. Quando deu a zebra, né, que o cidadão foi pôr a mão e morreu, daí Davi falou, meu Deus, e agora, como que faz? Como que a gente traz? Ele viu o jeito certo de fazer a coisa certa do jeito certo. Essa era a questão da arca, de trazer a arca de volta, né? Não era só fazer a coisa certa, que era estabelecer a arca em Jerusalém, mas tem um jeito de fazer, tem uma forma, não era em cima de boi não, era em cima dos levitas. E Davi vinha na frente lá, dançando e comemorando aquilo. E daí a Mical, né, a cocotinha lá, Mical, filha de rei, criado na realeza, né, toda se achando, né, porque berço de ouro, tal, falando, nossa, onde já se viu, Davi? Na primeira, ela dá os parabéns, tal, o Flávio José fala que ela deu os parabéns, aí falou, olha, onde já se viu você, um rei, se expondo desse jeito lá de servos, né, você deveria, sem um vestimento real. Daí Davi pega e fala, olha, assim, o que Davi demonstra? Que ele não ia, ele falou, olha, eu tenho que me alegrar perante o Senhor. Ele fala assim, esqueci como que ele fala, ele tem uma frase bem, bem legal, mas o que ele demonstra ali é o seguinte, que esses servos, essas servas vão honrar ele, porque ele é o ungido de Deus. Agora ali ele estava dançando para Deus. Então Davi, com tudo isso, não mudou o coração dele perante Deus. Então às vezes a pessoa atinge um lugar de uma certa proeminência e o cara já não ajoelha, né? Ele já, poxa, eu sou o chefe, eu sou o líder, eu sou o pastor tal, ele já não se sente à vontade para ajoelhar e chorar, ele já não se sente à vontade para pedir perdão, para confessar, para fazer as coisas. Por quê? Porque ele já cria ele sabe que tem se espera algo dele e ele não quer perder aquela posição de honra. Então ele esquece que só está ali porque Deus colocou. Amém? Amém, igreja? Então ele não mudou perante Deus. Coloquei aqui, o fato de ter sido colocado em determinado lugar e de ele estar abençoando, não significa que não precisa ser cauteloso e agir com diplomacia. Davi, o tempo todo, tem assim, cautela em lidar com algumas situações, a gente vê isso se repetindo na história. Outro ponto interessante, mesmo quando tiver poder absoluto, o monarca, não o monarca constitucional, como é, por exemplo, a Inglaterra. A Inglaterra, naquele período, eles eram também monarcas absolutos, como era, por exemplo, na Rússia. Só que eles, ao contrário dos czar russos, né, que não queriam abrir mão do poder absoluto, morreram, né? Na verdade, os Romanov foram assassinados, né? Por quê? Porque não queriam abrir mão do poder absoluto que eles tinham. Já na Inglaterra, eles fizeram o quê? Abriram mão de praticamente todo o poder e viraram uma representação
algo assim, alguém que representa o Estado, que aconselha, mas não tem muita função. Isso não tem nada a ver com a realeza da época. Na época, o rei, ele não se submetia às mesmas leis que o povo se submetia. Então, ele fazia o que ele quisesse, né, o que ele bem entendesse. Talvez em alguns lugares aí do mundo ainda tenha isso. Mas ele fazia o que ele achasse, o que desse na telha dele. E Davi era um cara diferente, porque ele sabia que ele estava ali por Deus. Então, o limite dele era Deus. E a Bíblia fala que, mesmo com tudo isso, né, mesmo com poder absoluto, com o reino, com a unção de Deus, tudo, ou até por isso que ele tinha, né, não sei se é mesmo com isso ou se é por isso, ele agia com justiça e equidade. Ele não saiu aumentando os tributos de maneira abusiva, ele não saiu, vamos falar, tomando as mulheres que ele bem entendesse, né? Ele agia com justiça e com equidade. Isso daqui é uma coisa muito importante no caráter de Davi. Mas, né, a humanidade de Davi deixava ele suscetível a falhas, porque ele não era Deus, né? Então a gente sabe que por mais que ele tinha um monte de qualidade, ele tinha as dificuldades dele. O Charles Swindoll cita que ele perdeu o controle sobre a família por ele se envolver demasiadamente nas questões públicas. Interpretação desse autor, né? Davi tinha várias mulheres, foi tendo teve filhos em Hebrom, teve filhos depois em Jerusalém, então teve vários filhos, teve concubinas, e o reino dele prosperava, né? Eu até coloquei aqui que aumentou de 24 mil quilômetros quadrados para 240 mil quilômetros quadrados, aumentou 10 vezes, né, o reino dele, aumentou rotas comerciais, trouxe prosperidade e tal. Então, assim, ele, perante a nação, ele era um cara que trouxe, o Estado cresceu e teve um momento glorioso. Porém, a família, ele não tinha esse mesmo cuidado, né? Tanto, né, que fala da questão do estupro de Adonias, de Amon, quando estuprou a irmã Tamar, Absalão na rebelião dele, ele nunca foi lá e repreendeu os filhos como deveria, não foi lá e castigou os filhos, e deu umas cintadas nos filhos, uma cajadada, não fez nada disso, ele simplesmente se irava, se indignava. Então, Charles Swindoll ainda cita, eu vou falar mais disso daqui, ele cita que ele se entregava a paixões impetuosas, né? Paixões impetuosas. Deixa eu ver o que mais aqui que eu quero terminar, e vou abrir pergunta, vou deixar isso aqui para outra aula. E ele cita aqui, segundo Charles Swindoll, aqui até eu paro depois de usar ele de referência, algumas lições que a gente tira da vida de Davi. Primeiro, nenhuma ambição é mais importante, faltou um acento, né, do que o cultivo de uma família piedosa. Vocês vão achar isso nesse livro. É claro que ele aborda um capítulo para cada coisa, né? Nenhum traço de caráter é mais necessário do que a integridade genuína. Os tempos de prosperidade e descanso são tempos perigosos e não simples bênçãos. O pecado grave é a culminação de um processo e não um ato súbito. E a confissão e o arrependimento ajudam a curar uma ferida, mas jamais apagam as cicatrizes. Amém. Aqui a gente pode começar a falar de Davi e a bela Batseba, que diz que era uma mulher muito formosa. Tá? Agora faltam 15 para as 11, né? Deixa eu ver aqui se a gente parte para isso ou não. Até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Só para eu saber. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Vamos quebrar. Você, irmão? O Edivaldo ali atrás. Não, eu queria, em relação a Joabe também, que o senhor estava falando, eu vejo assim que houve também muita manipulação, né? Porque Davi trouxe ele com rédea curta, o tempo todo era uma pessoa difícil, né? Então, assim, eu acredito que ele não ia se submeter a Salomão, né, como rei.
E Adonias provavelmente deveria ter feito alguma proposta, porque ele tinha sido comandante do exército de Davi. Perdeu, né? Né? E ele precisava, para Adonias, ele foi declarado rei, né, junto com um sacerdote. Ele precisava de um sacerdote, precisava do comandante do exército para ser declarado rei, né? Ao mesmo tempo que Salomão, em outro lugar, estava sendo ungido rei, ao mesmo tempo, né, com o sacerdote do pai dele, Davi, e com o comandante que Davi tinha deixado, né? Então, assim, eu acredito que houve uma manipulação assim de Adonias, né? Você já lutou muito do lado do meu pai, está na hora de você descansar, de ter uma aposentadoria. Eu acho que ele corrompeu o Joabe. Com certeza teve propósito, entrou na cabeça dele, né? Isso, corrompeu o Joabe no sentido assim, fica do meu lado que eu vou te dar um descanso agora, está na hora de você, né? Eu penso, né? Eu leio e releio esse texto, eu fico pensando assim, e isso trouxe Joabe para o lado dele para ele ter uma certa aprovação diante do povo, né? O rei precisaria dessa aprovação, né? Isso corrompeu Joabe, né? E Salomão ele teve que, infelizmente, ele teve que tomar aquela atitude. E no final, Joabe não era mais o líder do exército, porque Davi havia prometido, não lembro o nome da outra pessoa, que quem conseguisse lá uma determinada vitória, tal, seria o novo comandante. Abissai, né? Abissai. E então ele já tinha perdido. Então o cara queria voltar para aquela posição, né? Então eu acho que isso aí ficou. E como Davi não tinha muito controle, já Davi com toda, né, trajetória, ele já não conseguia controlar muito Joabe, Salomão não ia conseguir, né? Ele seria um empecilho realmente e perdeu mesmo a bênção, né? E a oportunidade de Deus de dar continuidade naquilo que Davi estava fazendo em Israel, né? Só um comentário. Amém, muito bom. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu vou... aqui a irmã. Só dar uma explanada aqui nessa frase, nenhum traço de caráter é mais necessário do que a integridade genuína. Que foi Charles Swindoll que... Sim. Esse genuína, quer dizer, Davi não era genuinamente íntegro? Então a gente fica... Às vezes, será que ele pegou pesado em usar esse genuína, né? Pode? Você quer comentar ela? Não, eu queria que você explanasse isso aqui. O que ele quis dizer? Nenhum traço de caráter é mais necessário do que a integridade genuína. O que ele quis dizer é o seguinte, que às vezes a pessoa é devotada para Deus, tem a espiritualidade, ama Deus, tem tudo, mas se ela não tiver a integridade, não vamos falar nem integridade genuína, que talvez ou tem integridade ou não tem, né? Então, talvez seja até um pleonasmo falar que tem que ser genuína, mas porque senão seria falsidade. Você pode ter tudo, mas se você não tiver a integridade, acontece o que aconteceu com Davi. Eu acho que talvez ele pegou pesado, porque se é um homem segundo o coração de Deus, ele era íntegro, né? E às vezes mesmo as pessoas íntegras, elas erram, né? Nós erramos. Amém? Temos 10 minutos, vamos entrar em Batseba, se ninguém quiser. Ah lá, tem pergunta, ótimo. Eu achei tão legal, outro dia eu fui assistir um debate sobre, até um tema de um artigo que eu escrevi, se Deus existe, por que existe o mal? Um debate de um cara lá que disse que era, o pastor falou assim, você está perdendo tempo aí. Eu falei, não, mas eu sou curioso. O curioso era um cara que era teólogo, filósofo, tal, pastor e ateu das igrejas, ateu das instituições religiosas. E eu fui lá ver o que ele ia falar. Ele falou só, na minha opinião, bobagem, falando que acredita em Deus, é cristão e acredita em Deus, mas não acredita num Deus que escolhe um povo, que exclui outro povo. E assim, falei, cara, então, esse aí é o que está na Bíblia, né? Deus tem todo um projeto, tem todo um desenvolvimento. Mas o que eu achei interessante assim, é que começou no horário, né? E tal horário encerrou, e daí o pessoal foi para a pergunta, falei, cara, a gente tem que aprender a ter isso daí, né? Ser mais batista às vezes, em respeitar o horário. Então, por isso a preocupação. Vamos lá, irmão. Quem vai, irmã? Olhando assim a história de Davi, que eu gosto muito e já estudei algumas vezes, eu sempre me pergunto assim, que Deus fala que Davi é segundo o coração dele. E eu creio nisso e acredito.
Só que eu sempre fico na pergunta assim, por que Deus permitiu e deixou que Davi casasse com Mical? Porque a história de Davi é muito bonita em relação às guerras que ele ganhou, tudo, mas como família ele foi um desastre. Os filhos deles não amavam os outros, era inveja, era cobiça, e começou em Mical, porque Mical foi uma esposa que mais deu trabalho para Davi, desde quando ele foi pagar... Apesar de não ter tido filho, né? Então, desde quando foi para pagar os dotes lá para o pai dela, então foi uma relação muito complicada. E por que Deus permitiu isso? Mical, será que era esposa de Davi? Porque, assim, quando eu leio a história de Davi, eu não acho que Mical era esposa de Deus para Davi. E eu acho, na minha mente, né, eu acho que o erro de Davi como pai de família começou ali com a escolha de Mical. Então, assim, nesses livros, eles deram alguma explicação para isso, com essa vida tão perturbada e frustrada de Davi com a família dele, com os filhos. Olha, não tem exatamente sobre Mical. O Swindoll, né, fala que o grande erro de Davi foi, vamos falar nos dias de hoje, é um pai presente, mas ausente, trabalhava demais e deixava a família solta, né? Ele fala muito do excesso de esposas e excesso de filho. Depois ele diz, né, que depois que ele comete o pecado com Batseba, ele fala que ele perdeu a autoridade, ele já não era presente, daí ele perdeu a autoridade, porque o pecado acusava ele, né, o pecado doía nele, então ele perdeu a autoridade de repreender, de fazer as coisas. Agora, por que Deus permitiu? É igual, por exemplo, pior ainda assim, que daí eu compartilhar, Deus trazer, abençoar Salomão, quer dizer, um filho dele com Batseba, né? Olha a situação, Deus amou Salomão. Tem um pedacinho lá no final de um capítulo que fala que Deus amou Salomão, daí quebra toda a nossa, o que a gente acha que é certo e errado, e depois o nosso Salvador vem dessa linhagem, né? Então, assim, é igual Jacó. Jacó era enganador, o cara enganou. Então, é difícil, né, a gente saber o que é. Talvez é para quebrar a religiosidade mesmo, ou não sei. Podemos dar um monte de respostas, mas não tem. O que ele aponta é que o excesso, vamos falar de trabalho, conquistas, a ausência no lar, tudo isso causou essa família desestruturada de Davi. Talvez fosse em outra religião, não falaria dos defeitos de Davi, falaria só do grande conquistador que era, mas a nossa fé mostra o lado humano e o lado abençoado da pessoa. Então, não tem exatamente sobre isso, eu não achei. Amém? Alguém quer perguntar mais uma coisa, comentar? Pastor Marcos, uma coisa, olha lá, quem? É que ela só, Mical, ele não teve muita opção, não foi uma escolha de Davi, foi uma escolha de Saul, né? Ele não foi Davi que escolheu Mical, Davi amava Merabe, a outra filha. E nos dias de Davi casar com Merabe, Saul deu ela para Adriel. E aí Mical era outra filha. Então, Isso assim, eu não sabia, irmão. Muito bom de que tá. Né? Muito interessante. Isso aí me passou. Mas agora o que ela perguntou é por que permitiu. Porque por mais que Saul tenha, né, indicado, tal, mas Deus permitiu. Daí o que acontece? Existe uma coisa, um princípio, quando a gente fala de livre-arbítrio, que é o seguinte: Deus dá princípios, preceitos e fala, olha, esse é o caminho. Esse você tem vida, esse você tem morte. Escolhe a vida. E Deus, ele age sob influência, ele quer que a gente vá para aquele caminho, mas a decisão é nossa, é igual ao pecado, né? A decisão é nossa, é igual ao pecado. O pecado, quando com Batseba, não foi o diabo que foi lá e fez Davi, não. Davi foi afrouxando o cinto, foi relaxando. Quando ele começa, lembra do Veredas Antigas, né? Tem o quadradinho da vida espiritual e da vida carnal. Quando você começa a alimentar menos a espiritual, a carnal começa a subir. Então, as paixões da alma ficam mais
fortes, e chega uma hora que você não controla. Daí, o diabo não fez Davi pecar, ele simplesmente criou uma situação que fez a mulher muito bonita ir lá tomar um banho. Daí já a própria concupiscência levou ele ao pecado. Tá? Então é escolha, é livre-arbítrio. 1 Samuel 18:19, fala assim: Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher de Adriel, o Melonita. Na verdade, Bíblia, irmão? O que acontece? Obrigado. É só falando para ela, porque às vezes parece que foi uma escolha dele. O rei falava assim: eu vou te dar minha filha. Não tinha opção. Se você falasse assim para o rei, não vou, que era uma afronta. E na verdade, ele estava ofertando a filha dele para matar Davi. A intenção era Então matar. tinha um dote a ser pago de filisteu. A intenção de Saul era matar Davi para acabar com o chamado dele. Então assim, ele não teve muita opção, né? Davi amava Merabe. E Mas, Saul, por outro lado, ainda assim, depois Davi estava liberto dela, Isso. e ele ainda exigiu ela. Falou, Abner, ok, você quer vir para o meu lado, quer demandar para mim? Vem. Só que traz a minha mulher lá. Daí ele foi, que já estava casado com outro. Daí ele foi lá, arrancou a mulher do cara, disse que o cara veio correndo no meio, uma parte do caminho, chorando, e Davi pegou de novo. Quer dizer, ele tinha alguma coisa com Mical também, porque senão ele tinha falado, não, deixa essa mulher para lá, né? Ele exigiu ela depois de volta. Henrique, procedendo com o irmão disso aqui, olha o procedimento da frase. Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: eu a darei a ele para que lhe sirva de armadilha. Então era essa a intenção, só para... Não é que ele escolheu, não, ele não teve muita opção, não, teve que engolir. Amém. Mais algum comentário, alguma pergunta? Olá, irmão. Bom dia a todos aí. É interessante, eu acho interessante demais isso, porque os rabinos, eles debruçam sobre a Torá, debruçam sobre os temas, e cada um tem uma interpretação. E isso eles adquirem muito conhecimento, né? Você tem o Midrash, você tem o Talmud. Tem algumas coisas, essa história, né? Esse fato de Mical aconteceu também com Jacó, né? Que foi enganado e tudo mais. E tem um estudo de alguns rabinos bem antigos que falam sobre a mãe de Davi, que não é muito citada na Bíblia. Isso veio de uma passagem de revista de genealogia de Ruth, Boaz, e Jessé ficou meio assim, estou tentando lembrar um pouco, posso falhar, eu vou trazer na íntegra isso. Ele ficou meio na dúvida sobre a genealogia dele, ele acabou dispensando a mãe de Davi. E paternidade? Ele queria ter a genealogia toda judaica, não misturar. Ele ficou em dúvida em relação à origem, né? Da origem dele. Esposa, né? Acabou dispensando a mãe dele. Só que na época ela estava grávida de Davi e ela escondeu a gravidez. E isso segundo alguns rabinos contam, tá? E ela escondeu a gravidez. Quando ele viu mesmo que estava certo, ela voltou mais grávida, né? E ele achou que fosse de outro homem. Então, muito tempo, ele foi tratado como filho bastardo também. Daí já tinha que ter chamado a pastora Janete, que era uma questão de herança, de maldição hereditária, né, que tinha que ter quebrado. Eles não tinham esse entendimento, né? A mãe dele protegeu ele demais, foi tratado como um filho bastardo. Tanto que quando os rabinos dizem, né, os sábios judaicos dizem que quando ele chega perante Samuel, o Eterno diz para ele: por que você ainda não se dobrou ao futuro rei de Israel? Né? E aí Samuel vai lá e unge a Davi. Foi muito forte
esse momento. Então, essas coisas a gente leva, essas coisas familiares, esses traumas. Uma coisa é você se encontrar com Deus e cada vez mais foi o que você falou. A nossa luta é tentar passar a linha de chegada, né? Porque ao vencedor vai ser dada a coroa, entendeu? Então, essas lutas familiares, elas são permeadas na Bíblia do começo até o final, porque a gente precisa aprender cada vez mais. E assim, é difícil, né? Porque não tem muita explicação lógica um filho seu dar totalmente certo na vida e ter a mesma criação e outro filho ser totalmente torto. Não tem muita explicação lógica se você criou os dois iguais, por exemplo, né? Então, eu acho que debater esses temas para nós, que às vezes abrir para a igreja falar, né, é interessante porque a gente leva esses exemplos que Deus fala, olha, desde o começo é assim, eu quero que você se apegue se apegue em mim, mas lute para chegar até o final, né? Você vai passar, que nem você falou aí, muitas lutas, muita gente morre no caminho, tem muito luto, muita tristeza, não é só felicidade, até mesmo a própria Bíblia diz, quando disserem paz e segurança, é ali que corre, né, o perigo. Então, são sinais de alerta para nós, para cuidar da família, e mesmo assim, desse jeito, se não der muita coisa certa, a gente ir trilhando até o final. Amém. Irmãos, então, vamos encerrar aqui. Na próxima oportunidade que eu ministrar, provavelmente o pastor Jim vem no domingo que vem, e daí não sei quando que eu vou pegar, mas eu vou falar de novo de Davi e Batseba, a não sei que ele explore, se ele falar o mesmo que eu vou falar aqui, não precisa, e depois, que aqui no Davi e Batseba é uma parte pesada, que a gente vê bastante os pecados de Davi, mas eu fiz questão de encerrar com ele segundo um homem segundo o coração de Deus. Alguns pontos, né, que eu coloquei assim que mostram para a gente assim sair com uma boa impressão de Davi, né? Então assim, alguns pontos que mostram por que mesmo com tudo isso errado que ele fez, né, toda essa hipocrisia, tudo, ainda assim Deus chancelou. Então superabunda a parte boa, se for colocar no prato com o antigo. Mas eu só quero falar aqui já a conclusão, né, para que ninguém saia assim, falando, poxa, mas e aí, né? A grande diferença, pelo menos assim, que eu extraí, que daí eu volto naquele comecinho que eu falei, que a moça falou, mas do evangélico pecador, ou do cristão pecador, sei lá como que eu vou bolar esse texto, mas a resposta para a colega lá, mas ele é homossexual, mas não vai à igreja nenhuma, tal, mas ele é justo, ele é correto, ele é tal, e que perante Deus quem está melhor, ele ou às vezes um outro que está na igreja e toda hora pisa na bola, faz coisa errada. Então assim, Davi e Saul mostra bem uma resposta para isso. Por quê? Qual que é a ideia? Davi pisou na bola? Pisou, mas a grande diferença dele era o arrependimento. Ele se arrependia e tentava corrigir naquilo ali. É claro que às vezes dizem que demorou 14 meses de quando ele pecou com Batseba até o profeta Natan confrontar ele. Mas ele imediatamente reconheceu, ele ficava mal. A gente mostra, por exemplo, Davi fugindo de Absalão e um cara lá, um endemoniado, xingando e amaldiçoando ele, e ele contrito, né, coração quebrantado. Então assim, Davi tinha isso, porque a preocupação dele era com Deus. Então mesmo que Davi tenha errado grave, errado fundo, ele não se afastou da presença de Deus e buscava o conserto, né? Buscava se alinhar. A gente lê nos salmos dele o tanto que ele pede, né? Corrige-me, me dá um coração renovado, me dá um coração puro, eu quero estar na tua presença. E Saul, a gente não vê isso, né? Saul seria, vamos falar, o líder secular, a pessoa que talvez tentava perante os homens estar bem, o moral, né, o moralista. Não, quero que esteja tudo bem e tal, vem comigo, porque o povo acha que eu fiz a parte certa, mas não tinha aquela preocupação com Deus. Então, muito melhor é a pessoa que pisa na bola, que erra, que
tal, mas está no domingo, todo domingo ali ainda, mas é religioso então. Cara, ele está ali 1 hora, ele pode se arrepender, ou mesmo ele se arrepende, só que ele não consegue, cai de novo, levanta, cai, mas esse está numa situação muito melhor do que aquele que aparentemente é tudo bem, é tudo ótimo, tem um pecado ali, mas no restante ele está bem, porque aquele ali, a não ser que de repente Deus fale no coração dele, ele mude de vida, mas ele afastado de Deus, é muito mais, a probabilidade dele ser impactado e voltar para os caminhos, né, ou pelo menos entrar nos caminhos, é muito menor. Então é melhor, assim, quando a pessoa pisa na bola, erra, não se afasta, né, continua vindo, se expõe, não importa o que fez, não se afaste da presença de Deus, porque você ainda tem esperança de se consertar e da salvação, e foi o caso de Davi. Ele nunca, em momento algum, ele chutou o balde e falou, cara, poxa, eu já me arrependi, Deus já me perdoou, mas agora acontece isso com meu filho estuprando minha filha, o outro quer tomar o reino, depois vai lá e mata o irmão, não se odeiam. Então, ele, em momento algum, ele pegou e falou, olha, sabe uma coisa, cansei de Deus, eu vou tentar ter a minha vida correta e tal. Davi não fez isso. Ele, apesar de toda a dificuldade, ele se manteve lá, né, fiel, temente, buscando a presença. Por isso, era um homem segundo o coração de Deus. É essa a única diferença. Se for olhar friamente, talvez ele é pior aos nossos olhos do que Saul, né? Agora, a gente tem que analisar por isso aquela parte, por que ele era um homem segundo o coração de Deus. Amém, igreja? Vamos orar? Quer falar alguma coisa, pastor? Não, orar? Você ora para a gente? Tem que ter a bênção pastoral aqui, é muito mais poderosa, né? Tem turbo e nitro. Glória a Deus. Vamos levantar, irmãos. Despertar mais um pouquinho. Manhã proveitosa, palavra de Deus é a palavra de Deus, né? Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo que foi hoje aqui aberto, descoberto, até mesmo textos bíblicos que a gente não se lembra, quando o Anderson falou ali, explicações, perguntas também que foram proveitosas para o nosso aprendizado, e assim, Senhor, nós vamos crescendo com humildade, apresentamos o nosso coração, para que não seja de fato um coração que se endurece com as circunstâncias, com as histórias, e nem com aquilo que as pessoas fazem, Senhor, mas um coração segundo o coração de Davi, que é o teu. E continua, Senhor, trabalhando, nós pedimos, Deus, eu estou falando assim, pedindo para o Senhor, porque eu quero ter esse coração, e desenvolver, Senhor, através da tua presença, uma graça que a gente não barateia. Reconhecer, Senhor, o que o Senhor faz, o que o Senhor fez e aquilo que o Senhor faz, e prosseguir para o alvo, como disse o irmão. A gente não desistir na caminhada. Obrigado, Senhor, por essa igreja, obrigado pela vida do Henrique, Senhor, doutor Henrique. Obrigado, Deus, pela vida dos irmãos que estão aqui. E tudo que o Senhor faz é bom, e nós confiamos em Ti, e nós confiamos na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.